Uma série de assassinatos bizarros começa a acontecer em uma pequena cidade do País Basco e os corpos sempre são dispostos em monumentos históricos ou arqueológicos. Ficou interessado por essa sinopse? Então vem comigo porque provavelmente você vai adorar conhecer O Silêncio da Cidade Branca. Oi, eu sou a Cat e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro O Silêncio da Cidade Branca, dessa autora que tem um nome super comprido que eu vou ter que ler para vocês, que é a Eva García Sáez de Urturi. Esse é um suspense policial espanhol que se passa na pequena cidade de Vitória, no País Basco. O enredo desse livro gira em torno de uma série de assassinatos, sempre em duplas, 2 pessoas vão ser mortas a cada vez, e esses corpos sempre são deixados em monumentos históricos ou arqueológicos de Vitória. Acontece que 20 anos antes, assassinatos muito parecidos já haviam acontecido em Vitória, mas naquela época o assassino, que se chamava Tássio, havia sido preso. Agora, 20 anos depois, o Tássio está prestes a ser solto e assassinatos muito parecidos com o que ele foi acusado de cometer voltam a acontecer. Seria um outro assassino tentando enviar uma mensagem para o Tássio? Ou seria ele, de alguma forma, trabalhando em dupla com outra pessoa e cometendo os mesmos assassinatos que ele cometeu 20 anos antes? Quem vai investigar essa história é o inspetor Unai de Ayala e a sua parceira, que é a Estíbaliz. O Unai é um cara muito bacana, ele é um cara muito legal. Isso foi uma das primeiras coisas que me surpreendeu dentro da história. Porque quando você tem geralmente um detetive, e não é incomum que isso aconteça, ele geralmente tem passados bem trágicos, histórias muito tristes, e o Unai tem isso no passado dele, e eles se tornam pessoas ranzinzas ou amarguradas. O Unai, a gente vai descobrindo ao longo da narrativa que sim, ele passou por um processo traumático na vida dele, porém ele usou esse evento traumático para se tornar uma pessoa melhor, para lutar pelo bem e pela justiça. Ele é uma pessoa mais otimista, ele é um detetive mais otimista. Obviamente que essa série de assassinatos que começa a acontecer ali na cidade vai abalar muito ele, mas ele acredita que ele vai conseguir resolver e que ele vai conseguir salvar as pessoas de Vitória. Os assassinatos, então, eles são sempre cometidos em duplas, é sempre um homem e uma mulher, em idades de múltiplos de 5. Então, é assassinado um casal com 15 anos, depois com 20, depois com 25, e eles têm que parar o assassino antes que ele continue na conta. Os corpos sempre são dispostos de forma bem ritualística, cheios de mistérios, aos pés de uma igreja, de um templo, de um marco histórico, porque Vitória é uma cidade que tem muita história. E o Unai e a Estíbaliz, quando eles começam a investigar os duplos assassinatos, eles acabam mergulhando nesse passado arqueológico da cidade. Já deu para perceber que o livro tem ali uma mescla de investigação policial, investigação pericial, tem arqueologia, tem história, tem antropologia, tem um pouquinho de tudo dentro dessa narrativa. E é muito interessante como você vai acompanhando a caçada ao assassino e ao mesmo tempo você vai sendo apresentado a prédios históricos, a momentos históricos, a lendas pagãs que habitam aquele local, e você vai aprendendo junto. É impossível você ler esse livro sem pegar o Google e procurar algumas coisas para visualizar o que os personagens estão vendo ou eles estão visitando. Dá para perceber que a autora é muito apaixonada pelo lugar, ela é apaixonada por Vitória, ela gosta de cada marco histórico, ela gosta do passado, ela gosta de trazer isso para o leitor e ela costura as duas coisas muito bem. E ao mesmo tempo, eu senti que ela fez uma pequena crítica em relação a isso, porque ao mesmo tempo em que é muito bom e necessário você se apaixonar pelo passado e manter o passado, preservar ele agora, também é interessante que as pessoas olhem para frente e olhem para o futuro. Porque uma das coisas que o Unai comenta em um determinado momento do livro é o quanto a cidade é muito fechada nela mesma. A cidade sempre vê o que vem de fora como forasteiro, o que não é daqui. Existe esse simbolismo de estar amarrado ao passado, e o assassino é uma pessoa que está amarrada ao passado da cidade. Outra coisa que eu achei bem interessante na história, quando vocês forem ler, porque eu sei que vocês vão ler, reparem nisso também, é o fato de que os jovens da história, eles estão sendo assassinados em duplas, né? Ou de 10, de 15, de 20, 25. E toda vez que o Unai avança na investigação, é porque ele conversou com uma pessoa muito velha. Ele conversou com uma pessoa idosa. A chave para descobrir o mistério do livro está sempre nas mãos de uma pessoa idosa. É como se ela dissesse: os idosos guardam os segredos da cidade. É com eles que a gente avança. E essa é uma dicotomia que eu achei super interessante em relação à história. Todas as vezes que o Unai dava um passo em frente, era porque ele conseguia conversar com alguém que era mais velho, que conhecia a cidade, que conhecia o passado, e essa pessoa tinha um conhecimento que destancava uma parte do mistério para ele.
E isso ilustra bem essa dicotomia do presente, do passado, do velho, do novo, do lembrar, do esquecer, que se transmutam aqui nesse livro. Já deu pra ver que é um livro que vai te levar numa aventura épica em relação à história, arqueologia e também assassinatos. E eu achei os personagens bem cativantes. O Nai é um personagem cativante, ele tem os seus defeitos, assim como eu falei, ele prefere ser uma pessoa otimista, mas vai ter momentos aqui em que vai ser muito difícil para ele continuar. E eu vi que tá escrito aqui na capa que esse livro virou um filme que está na Netflix no momento. Eu não assisti ainda, eu vou assistir agora que eu fiz a leitura. Mas, se possível, claro, eu sempre indico, leiam o livro antes, porque tem muita informação, tem muita coisa bacana aqui e eu não acho que um filme consiga abarcar tudo que tá aqui dentro. Então, se você está buscando um livro policial que seja um pouquinho diferente, que misture também história, arqueologia, um pouco de simbolismos, eu acho que você vai gostar muito desse livro. Vou deixar o link do livro aqui no box para vocês. E é isso, espero que tenham gostado da resenha. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.